Nesse contexto de medo, Johannes, o medo em geral a gente associa como algo ruim, mas existe algum medo que é bom, que é apropriado, que é plausível nas nossas vidas? Existe sim, o medo da esposa, por exemplo. Isso é plausível. Cadê minha esposa? Ah, você fala que ela não tá aqui, né? Mas o medo ele pode ter um aspecto positivo também, por isso que Deus obviamente colocou o medo também em nossas vidas. Por exemplo, nós fomos visitar um tempo atrás o Canyon Guartelá, lá em Paraná. Aconselho todo mundo a visitar lá, muito bonito, não fica muito longe daqui, uns 500, 600 quilômetros daqui. Acho que é um dos canyons mais compridos que nós temos aí no mundo. E quando nós estávamos lá, e às vezes tinha alguma situação mais íngreme lá, eu ficava numa distância de segurança naquela situação. Por quê? Porque eu não queria ser aqueles que hoje é muito comum de acontecer, né? Que ficam tirando selfie, até que no inferninho já aconteceu, né? De tirar selfie ali e cair e acabar morrendo. Então, Deus colocou em certa medida o medo em nós, para nós tomarmos cuidado em situações que de fato são perigosas para nós. E essa é uma das situações. Mas tem uma outra situação que talvez o medo possa ser importante também nas nossas vidas, que é principalmente quando nós entramos em contato com pessoas que são maiores que nós. Nós temos um certo medo reverente, o medo devido à importância daquela pessoa. Eu já contei algumas vezes essa história, mas a primeira vez que eu fui para o MIT, lá nos Estados Unidos, e fui interagir com a professora, que é a grande professora na minha área, e eu já tinha um certo medo reverente devido à universidade, que por si só já era um pouco assustador para mim, que eu agora estaria como professor visitante lá. Mas antes de conversar com a professora, eu devo ter circulado aquele prédio onde ela estava umas 10 vezes, subi e desci as escadas, entrei e saí do corredor, e em certa medida, claro, é porque eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida e um pouco mais tímida, mas em certa medida também era porque eu tinha esse medo reverente, devido com qual pessoa eu ia agora conversar. Eu acho isso uma coisa muito importante, porque muitas pessoas hoje não têm esse medo reverente para com pessoas em autoridade, e por isso também tem dificuldade de ter esse medo reverente para com Deus, que nós deveríamos ter. A Bíblia o tempo todo fala desse temor reverente que nós deveríamos ter em relação a Deus. E se existe o medo, digamos assim, bom, né? O medo que é saudável, a partir de que momento o medo ele se torna prejudicial para nós? Então, o medo é ruim para nós quando nós não fazemos aquilo que nós temos que fazer. Tá aí, mãe. Digamos que eu estivesse lá no prédio do MIT, o que eu tinha que fazer, eu viajei para lá, levei minha família para lá, eu conversei com aquela professora exatamente para poder conversar com ela, interagir com ela e fazer pesquisa com ela. Então, se me impedisse de fazer aquilo que deveria ser feito, é um medo errôneo. Se nós trouxermos isso para a vida cristã, seria aquele medo que impede a gente de obedecer a Deus. Se nós temos um medo em nossas vidas que impede a gente de obedecer a Deus, esse seria o medo errado. Eu sempre lembro aqui da história de Micaías, que foi um profeta no Antigo Testamento, e que é um profeta que os reis não gostavam. Você tinha tanto o rei do norte quanto o rei do sul, na grande Israel, vamos assim dizer, o rei de Judá e o rei da parte norte de Israel. E os dois reis estavam afim lá de arrumar um atrito lá com outro rei lá. E eles convocaram todos os conselheiros deles, os profetas, se não me engano eram uns 400, sei lá, eram algumas centenas de profetas. E todos os conselheiros dos reis disseram exatamente aquilo que eles queriam ouvir. E aí então eles acabaram dizendo, mas não tem, será que mais algum outro conselheiro e tal? E falaram, tem um tal de Micaías aí, mas assim, eu não gosto muito dele não. E quando foram chamar Micaías, o homem que foi chamar Micaías, ele já deu a dica para Micaías. Ele diz, olha, o negócio é o seguinte, os reis estão querendo fazer isso e aquilo e tal, o pessoal já
concordou de forma unânime lá. Então, meu, você não quer arrumar problema para você? Só dá ok lá para a palavra dos profetas. E ele disse não. Ele disse que ia fazer aquilo que Deus dissesse que ele ia fazer como profeta de Deus. E então ele chega lá, você consegue imaginar isso? Micaías diante dos reis, que eram as pessoas mais poderosas da terra dele, diante de todos os conselheiros, ele dá uma resposta contrária a todos aqueles homens. Então ele não teve medo, ele obedeceu a Deus. E às vezes nós desobedecemos a Deus porque nós temos medo em alguma situação. Então esse medo ele seria algo pecaminoso, ele seria ruim para as nossas vidas. Então o medo ruim é aquele que advém da desobediência, né? Sim. E quando nós desobedecemos a Deus e vem aquele sentimento de culpa, a culpa ela também pode conduzir a outros medos. A culpa pode conduzir a outros medos. Nós temos muitas pessoas que às vezes não servem na igreja porque tem culpa. A gente acabou de pregar sobre pornografia, e uma das principais razões que os jovens, de forma geral na igreja, vamos dizer, espalhada pelo mundo, não serve é por causa da culpa devido a terem visto pornografia. Então eles se acham indignos para isso. Mas talvez tenha uma situação um pouco diferente, que às vezes também traz certo medo na sua vida. Eu me lembro de uma história aqui de um homem que tinha traído a sua esposa. Ele traiu a sua esposa e foi uma coisa terrível na vida dele. E ele então foi para sua esposa, pediu perdão para sua esposa. A esposa perdoou ele. Teve um conselheiro, um pastor, ajudando na conversa. E o pastor mostrou pela palavra de Deus que agora Deus também tinha perdoado os pecados dele, que ele estava livre disso. Claro, precisava viver com as consequências disso, mas estava livre disso. Mas ele continuava se sentindo culpado. E então o conselheiro continuou conversando com ele e ele descobriu a raiz disso. A raiz disso é que o pai daquele homem era extremamente rigoroso, tinha sido muito rigoroso na vida dele. E ele tinha dito para o filho que se ele uma vez cometesse adultério, aquilo seria um pecado imperdoável. Que ele jamais perdoaria o filho diante daquela circunstância. E então, o filho ele não se sentia perdoado, ele sentia culpa ainda sobre si, porque em certa medida o pai não tinha dado perdão para ele. Ou seja, na prática, o pai na vida daquele homem funcionava como Deus. E Deus não ocupava o lugar que ele deveria ocupar na vida dele. E por essa razão ele tinha ainda medo na vida dele, porque ele sentia essa culpa, ele tinha medo de não ter sido perdoado. E eu acho que isso às vezes acontece nas nossas vidas também. Às vezes você diz, mas eu ainda sinto de alguma forma a culpa, eu tenho medo de não ter sido perdoado por Deus. Talvez porque Deus não esteja sentado no trono, você não está de fato pedindo perdão para Deus, mas você está talvez colocando uma outra pessoa como efetivamente o Deus na sua vida. Muito bom. Quando nós olhamos para o medo, a gente tem a tendência de querer fugir do medo. E você disse que isso não é bom, que a gente deve enfrentar o medo da forma como Deus coloca na sua palavra. Inclusive é algo que a própria neurociência ela suporta essa questão. A pergunta seria então agora, existe uma possibilidade da gente fazer um plano para enfrentar os nossos medos? Eu acho que sim. Eu contei um pouco antes que eu tenho essa questão do medo de falar em público, né? Ainda tem um pouquinho isso, esse medo de falar em público. Não transparece, né? Estou aqui mexendo na minha aliança. É por causa do medo da esposa. Esse é o maior medo, então. É o maior medo. Me sinto culpado por causa disso. Mas, por exemplo, se você tem esse medo de falar na frente de pessoas,
você não vai se livrar em certa medida desse medo assim do nada. Isso não vai acontecer na sua vida. Você precisa ter uma espécie de plano para ir se desenvolvendo. Você talvez nunca seja como uma pessoa talvez extrovertida, né, que talvez não precise se preparar muito, que simplesmente chega e fala umas baboseiras aí de improviso. Né? Eu tinha um amigo que na universidade que era professor de cursinho e tal, então ele é acostumado a falar, contar as piadas dele, não sei o quê, enrolar a aula inteira, mesmo se ele não tivesse preparado nada na aula, ele conseguia enrolar a aula inteira dele. Claro, que para aqueles que estão interessados em aprender conteúdo, eles não iam gostar da coisa, mas ele era capaz de enrolar por 50 minutos e não dizer absolutamente nada, mas as pessoas talvez até uma outra gostarem porque do papo dele. Mas se eu quisesse me desenvolver como pessoa introvertida, eu precisava ter um plano, né? E o plano, em certa medida, indica se expor. Se expor. Então, por exemplo, meu pai talvez fez parte desse plano, porque meu pai colocava eu para fazer pequenas falas, menores que a do Samir, por exemplo, no início. Pequenas falas, talvez só dar um boa noite e ler um versículo. E isso já era suficiente para eu tremer de ponta a ponta o tempo todo, né? Nem sequer olhando para as pessoas e tudo mais. E com o tempo que foi acontecendo, eu fui falando cada vez mais. Eu assumi os jovens, por exemplo, trabalho de jovens na igreja. E no trabalho de jovens eu tinha que falar. E ali talvez fosse um pouco mais suave para falar, porque eu estava, entre aspas, dentro da minha turma. Né? Mas com o tempo, meu pai colocou eu para pregar também. Então a pregação já era algo mais forte. Ou seja, eu passava de fato a semana toda pregando para todo mundo em casa. Todos em casa ouviam o meu sermão um monte de vezes. E eu ia inclusive para a igreja e pregava o meu sermão na igreja. E com o meu amigo Edson na época, simulando aquilo que vocês fazem, né? De levantar, de começar a gritar, de ir no banheiro, de ficar andando para cá e para lá, de não prestar atenção, né? De dormir enquanto a gente está falando e tal. Todas essas coisas que incomodam profundamente o orador. Vocês não têm ideia de como incomoda um orador, né? Mas então a gente simulava de fato isso na igreja. Então isso foi me desenvolvendo como orador. Mas eu continuava ainda sentindo muito a pressão de falar. E o que eu fazia muito é cada vez mais me expor a desafios maiores nesse sentido. Então, de ter que falar, às vezes, com audiências maiores e não fugir de situações onde as pessoas, às vezes, pediam para eu falar, que às vezes seriam desafiadoras para eu poder falar. Então, por exemplo, uma situação desafiadora que foi para mim foi exatamente no MIT fazer uma palestra para o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa não era grande, mas você estava falando dos maiores que estavam ali reunidos. Então, você falar uma linha diferente. Você fazer uma apresentação técnica diante daqueles que você meio que lia e falava, esses são os grandes. Foi um grande desafio. Então, na primeira vez que eu fiz isso, já foi uma situação muito difícil, porque tinham outros professores de outras partes do mundo participando. Na segunda vez, eu sabia que, a primeira vez que isso aconteceu foi em 2013, 14, quando a gente teve um ano lá. Na segunda vez que isso aconteceu, em 2018, 19, eu sabia já que a professora ia uma hora convidar eu para falar, então eu falei o seguinte, eu vou aceitar a primeira oportunidade. Eu não vou jogar isso lá para o final da minha estatística. A primeira oportunidade eu já digo sim, mesmo que ela diga daqui 3 dias você vai falar. Então foi isso que aconteceu. Ela me convidou e eu falei, eu posso ser o primeiro a falar. Eu não vou fugir, vou colocar esse desafio na minha vida de ser o primeiro a falar. E foi assim, então eu preparei muito bem, tentei ser o mais didático possível, fiz diferente do que a maioria faz, que joga tudo nos slides para dar uma segurança, só tinha imagem nos slides, de fato eu fui falando ali. E talvez para mim uma grande coisa foi que a professora, depois ela disse, mandou um e-mail para mim dizendo a sua palestra foi excelente, foi muito didática, todo mundo que não era da área compreendeu perfeitamente aquilo que você queria transmitir. Então isso foi para mim assim, um elogio de que de fato eu venci no sentido de
vencer esse medo, né? Esse medo de preparar e etc, de falar para essas pessoas. Mas esse desafio continua existindo, né? A gente teve na Alemanha algum tempo atrás e aí convidaram para pregar em alemão, né? E inicialmente eu brinquei, porque e eu esqueci que o alemão não entende muitas ironias, essas brincadeiras bestas que às vezes a gente tem, né? Eu brinquei com ele assim, dizendo, não sei e tal, papapá, fiz uma brincadeira para cá ou para lá. Aí ele achou que eu não estava acostumado a falar diante de grandes quantidade de pessoas. Ele falou, acho que você não deve estar acostumado a falar diante de grande coisa. Eu falei, não, isso não é problema nenhum para mim. O problema é pregar em alemão. Esse é o grande problema. Porque uma coisa é você falar ali no dia a dia em alemão, outra coisa é o linguajar teológico, que você não está tão acostumado a usar. Né? Mas foi um grande desafio ali, mas Deus foi bom, que a gente também se preparou e não fugiu desse desafio a ponto de quase todo mês a gente pregar também. Né? Então, acho que isso é uma coisa que você pode fazer na sua vida, a gente provavelmente deve falar nas próximas semanas sobre, digamos, ansiedade social, que seria um pouco disso também que eu estou falando agora, mas você precisa ter um plano, você precisa ter um plano de desenvolvimento para que você cresça diante dos medos que você possui, senão nada vai acontecer na sua vida, você vai continuar sendo a mesma pessoa, você precisa ter um plano de crescimento, e você saiba que qualquer pessoa pode crescer nessa área, né? Se Deus me transformou e foi usando, digamos, o plano entre aspas, né? Ele pode usar você também e você se desenvolver nos seus medos, quaisquer que sejam os seus medos, né? Maravilha. Nós vamos para a última pergunta que nós temos aqui, mas antes eu queria abrir, se alguém gostaria de fazer uma pergunta, Pastor Johannes. Alguém tem uma pergunta específica? Se você preferir, você também pode deixar para o lanche daqui a pouco, fazer a pergunta diretamente. Se você ainda não venceu o seu medo de fazer a pergunta agora... Muito bem. Antes dessa pergunta, ela tem a ver com o terceiro ponto. Eu queria revisar de novo os pontos com vocês. Vamos lá? Primeiro, agora está melhor, você viu? Orar os nossos medos, né? O segundo, seguir em frente, com Deus como o nosso escudo. E o terceiro estava mais difícil, né? Ter Deus como a nossa glória, né? Então nós precisamos fazer uma troca de glórias, né? Deixar a glória que nós buscamos nas coisas aqui da terra, se me corrija se eu estiver errado, e substituir pela glória de Deus. Eu não sei se vocês lembram, ou se vocês recentemente foram, faz tempo que eu não vou, tomar uma garapa. Aí você toma, né? Você gosta, e você sempre tinha aquela, não sei se ainda tem isso, você pedir um chorinho, né? Ver um chorinho, ele enchia o copo, né? Aquela felicidade, né? Então, sobre agora a glória de Deus, que você falou que ela é muito superior, né? A qualquer coisa aqui em que nós colocamos a nossa glória. Existe um chorinho aqui? Existe algo mais que a glória de Deus ela pode nos oferecer na luta contra o medo? Sim, uma vez que você, digamos, aceita a glória de Deus em sua vida, nesse caso, o próprio Deus funciona na sua vida. O que é glória? A glória é o peso, que a gente falou, né? É o peso. Todos os atributos de Deus, eles são pesados. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento que Deus possui, tudo isso. Isso dá um peso para Deus. Então, todas as ferramentas, esses atributos, eles estão disponíveis para nós nesse momento. E às vezes nós esquecemos disso. Eu sempre lembro aqui de uma história que o Wayne Mack contou, de uma família que ele conhecia que foi viajar para o Canadá, e eles reservaram lá tudo hotel e tudo mais, e quando eles não tinham dinheiro, só tinham dinheiro para pagar o hotel, é isso. Então eles, para fazer a viagem, eles foram fazer o que às vezes nós fazíamos muito em família também, né? Eles foram ser farofeiros, né? Então a mãe preparou tudo o lanchinho ali, todos os lanches. Café da manhã, almoço e janta, tudo preparadinho de casa.
porque eles não iam ter dinheiro para comer no hotel no caminho aí da viagem que eles iam fazer. Mas eles não tinham observado que, talvez no e-mail lá de confirmação da reserva de hotel, estava escrito que eles tinham comprado uma promoção que incluía todas as refeições. Então eles passaram toda a sua estadia comendo a comidinha de casa que eles tinham preparado em casa, porque eles não se atentaram ao ferramental que estava disponível para eles, que comer aquela comida deliciosa do hotel. Então isso às vezes acontece conosco. Nós não nos atentamos para todo o ferramental que está disponível para nós, e por isso nós temos medo. Nós temos um ferramental muito grande. Todos os atributos divinos estão à nossa disposição. Isso é uma coisa muito, muito pesado isso. Deveria trazer um peso para as nossas vidas. Deveria fazer diferença nas nossas vidas e afetar a forma que nós encaramos a questão do medo. Talvez as pessoas mais da minha geração se lembrem do grande jogador Michael Jordan, um jogador de basquete, que muitos ainda consideram que é o maior jogador de basquete de todos os tempos. Acho que ele jogou mais ali na década de 90, por ali. Acho que tem uma série, como é que chama a série? A Última Dança, Acho que chama A Última Dança, porque o Chicago Bulls, que é o time dele, tinha conquistado todos os títulos, e eles iam jogar a última temporada, eles decidiram jogar a última temporada juntos, e aí eles fizeram um pacto: nós vamos ganhar essa temporada, nós vamos ganhar fazer a última dança nossa e vamos ganhar. E eles ganharam essa última temporada. Mas imagina você jogando no Chicago Bulls, e quando o Jordan estava do lado de fora, provavelmente os jogadores ficaram com medo de talvez não ganhar o jogo, ou de não poder ganhar a temporada. Mas assim que o Michael Jordan estava em quadra, e podia ser só nos segundos finais, eles talvez podiam estar perdendo o jogo, se o Michael Jordan estivesse em quadra, o medo desaparecia da vida deles. Eles tinham segurança. Eles sabiam: nós vamos ganhar o jogo. A bola vai parar nos últimos 3 segundos na mão do Jordan, ele vai arremessar e vai fazer a cesta de 3 e nós ganhamos o jogo. Porque o Jordan era pesado, ele tinha glória. Então a coisa que nós temos que de fato fazer é tomar posse desse peso, desse poder. Deus está jogando com a gente na quadra. Então quando a gente olha para o lado e vê Deus ali, ele vai ficar tranquilo, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. É como Pedro, quando ele estava andando lá sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Deus, ele falou: opa, Deus está na quadra, Deus está aqui sobre as águas, está tudo bem. À medida que ele tirou a visão de Pedro, ele teve medo e começou a afundar, porque ele tirou o seu olhar de Deus que estava junto com ele andando sobre as águas. E isso não pode acontecer em nossa vida. E é sobre isso que nós queremos falar então nos próximos encontros. Nos próximos encontros de domingo à noite, nós queremos falar um pouco sobre esse ferramental que está à nossa disposição, e de tal forma que nós não nos esqueçamos disso, de tudo que está à nossa disposição, para nós lutarmos contra a ansiedade, nós lutarmos contra a depressão, contra o nosso pânico, a nossa fobia, lutarmos contra suicídio ou qualquer outra coisa que esteja de alguma forma vinculado a esse medo. E eu gostaria de convidar todos vocês a participarem desses próximos encontros. Então aí com a gente, convide outras pessoas para estarem aqui conosco também. E agradecemos a presença de cada um aqui presente nessa noite.